irmãos queridos, boa tarde. Seja bem-vindo à nossa live, amém? Você está com expectativa, hoje é culto de Santa Ceia, você se alegra? Aleluia! Você pode declarar que o seu Deus é bom? Aleluia! Em Cristo nós somos mais do que vencedores, amém? Vamos louvar o Senhor, declarar a vitória de Jesus na cruz. Aleluia! O seu sangue me lavou pelos cravos livre sou, pela dor me curou, a vitória me entregou. O poder do pecado foi quebrado por Jesus. Minha liberdade, isso conquistou lá na cruz. Aleluia, aleluia. És pra sempre vencedor. Aleluia, minha vitória está em ti. A morte não te prendeu. Eis que ressurgiu, reinando em glória, ressuscitado. Eu não sei você, mas nessa noite eu me alegro, porque o nosso Rei, o nosso Deus, Ele não está morto, Ele ressuscitou ao terceiro dia. A morte não pôde segurar o nosso Rei. Aleluia! Você pode declarar nessa noite: o meu Deus ressuscitou e Ele está vivo. Aleluia! Ressuscitou, meu Deus ressuscitou. Vivo Ele está, reina em vitória nas alturas. Meu Deus ressuscitou. Vivo Ele está, reina em vitória nas alturas. Meu Deus ressuscitou. Vivo Ele está, reina em vitória nas alturas. Meu Deus ressuscitou. Vivo Ele está, reina em vitória nas alturas. Vamos declarar. Aleluia, és pra sempre vencedor. Aleluia, minha vitória está em ti. A morte não te prendeu. Eis que ressurgiu, reinando em glória, ressuscitado. Ei, mais uma vez, declare aleluia. És pra sempre vencedor. Tu és Senhor, aleluia. Aleluia, minha vitória está em ti. A morte não te
Nosso Deus vivo está, nosso Deus vivo está, reinando em glória. E o nosso Deus venceu a morte, nosso Deus ressuscitou, nos levando junto com Ele à vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O nosso Rei ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Meu Deus ressuscitou, vivo Ele está, reina em vitória nas alturas. Meu Deus ressuscitou, vivo Ele está, reina em vitória nas alturas. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que foi por amor que o Senhor entregou o seu único Filho, por amor a nós. Te amaremos, Senhor, te adoraremos. Obrigado, Deus. Surge perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu Te amarei.
Salvador, serei para sempre meu libertador, serei para sempre. Levante as suas mãos na sua casa e diga: eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, num sacrifício vivo, tu és o meu prazer, razão do meu viver. Mais uma vez diga: eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, num sacrifício vivo, tu és o meu prazer, razão do meu viver. Glória a Deus. Que bênção, queridos. Podemos estar aqui nesta tarde, início de noite, né? Que bom ter você conosco neste momento, né? Hoje nós estamos aqui no nosso culto de ceia e eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui conectado conosco, né? Seja bem-vindo, você que é de Alagoas, você que é do Brasil, você que é de fora do Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso culto online. Eu tenho certeza que você será grandemente abençoado nesta noite, nesta tarde, início de noite aqui. Amém? Antes de nós ministrarmos aqui uma palavra sobre dízimos e ofertas, eu queria dar os parabéns aos aniversariantes dessa semana, você que fez aniversário, né? Aniversário de nascimento, aniversário de casamento, né? Queremos que você aí na sua casa, onde você estiver nos ouvindo, receba aqui os nossos parabéns, e mesmo distante, receba o nosso abraço. Amém? Eu quero orar por você que está fazendo aniversário durante essa semana. Pai, muito obrigado, nós queremos te agradecer pelos nossos irmãos em Cristo, Pai, que fizeram aniversário durante essa semana que passou. Declaramos um ano que está começando cheio de paz, cheio de alegria, um ano de prosperidade em todas as áreas, e que o Senhor continue abençoando, prosperando e frutificando nesta casa. Muito obrigado, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, hoje nós estamos aqui com um tempo um pouco bem apertado por causa da ceia do Senhor que nós teremos hoje, né? Desde já quero agradecer você que passou na igreja, você que pegou o seu kit, né? Nós vamos ter aqui uma oportunidade maravilhosa de estarmos ceando juntos e vai ser muito bom. Quero também agradecer aos irmãos que ao passar por aqui para pegar os seus kits, trouxeram alimentos, trouxeram cestas básicas, né? Isso é um papel da igreja e você, muito grato a você. Você que não trouxe, por favor, durante essa semana se levante, né? E contribua com aqueles que estão necessitando. Amém? Essa semana eu estava editando uns vídeos para postar nas redes sociais da Rossana Lira e eu peguei um trechinho de uma ministração dela que ela diz assim: as sementes, elas revelam as árvores. Uma semente de mangueira vai revelar, logicamente, um pé de manga, né? Uma semente de qualquer planta vai revelar aquela planta, né? Você pode até não ser conhecedor de plantas e tudo mais, e por exemplo, você vê uma semente de feijão e você nunca viu um pé de feijão, quer descobrir como é uma planta, feijão, plante, né? Aquela semente que ela vai revelar para você aquele pé de feijão, né? E nós, queridos, nós somos revelados também pelas sementes que nós semeamos. E eu quero dizer para você, querido, não é a época que diz se você deve semear ou não. Amém? Nós, por natureza, como filhos de Deus que nós somos, querido, nós somos semeadores do reino de Deus.
Amém? Aqui em 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 10 diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa semente, a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Perceba que aqui, querido, a Bíblia diz que tem um que dá semente ao que semeia. E o mesmo que dá semente ao que semeia, também dá pão para alimento. Então, nós precisamos entender que tem coisas que chegam na nossa mão, querido, que nós precisamos semear, que são sementes, não é para comer. O problema é que tem muita gente que está juntando pão com semente, está comendo tudo. Mas semente, querido, é para plantar, semente é para semear. E a Bíblia diz aqui que o mesmo que dá semente para plantar e pão para comer, é o mesmo que vai suprir, aumentar e multiplicar os frutos da vossa justiça. Então perceba que nós precisamos nos revelar como semeadores, como aqueles que plantam constantemente no reino, independente da condição e da época que estamos passando. Né? Eu, graças a Deus, tenho sido grandemente abençoado, querido, e olha, eu não deixo de semear em nenhum dos cultos, em nenhum deles eu deixo de semear, tanto na quinta como no domingo, toda quinta e todo domingo, toda quinta e todo domingo eu tenho semente, querido. Eu vou dizer uma coisa para você: quanto mais você planta, mais chega. Então você precisa, querido, experimentar dessa multiplicação da sementeira, desse suprimento da sementeira, e isso vai acontecer, querido, quando você depositar o seu dízimo e a sua oferta de uma forma mais, eu diria, constante e perseverante. Amém? Aí no rodapé do seu YouTube deve estar aparecendo o número da agência e o número da conta da igreja, para que você possa fazer a sua transferência, né? Também no feed do Instagram está lá os números, os dados, para que você possa pegar aí no seu celular o seu aplicativo e fazer a sua transferência, querido. Não deixa de fazer isso, amém? Como também você pode estar passando aqui na igreja durante a semana, o pastor está aqui de plantão, tá certo? E ele pode receber tanto a sua oferta como a sua doação de cesta básica, né, e de alimentos para os nossos irmãos. Amém? Eu quero orar pelos dízimos e pelas ofertas nesse momento. Pai, muito obrigado, eu quero te agradecer pelos dízimos e as ofertas, Pai, pelas sementes que estão sendo lançadas na tua casa, Pai. Eu creio, Pai, que como a tua palavra diz, Pai, haverá multiplicação, haverá suprimento, Pai, para aqueles que estão, Pai, em perfeita vontade, em perfeita ordem, aqueles que estão obedecendo e praticando a tua palavra. Muito obrigado, Pai, eu declaro esses dízimos e essas ofertas abençoados em nome de Jesus. Amém? Vou deixar vocês agora com o nosso pastor Isaac, ele vai trazer uma palavra poderosa para nós neste momento. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Que bênção estarmos aqui para esse culto maravilhoso. Hoje estaremos ceando, amém? Fazendo menção a todas as coisas boas que o Senhor fez ao nosso respeito, amém? E é precioso demais. Cada culto, irmão, tem uma unção nova, amém? O povo no deserto, quando saiu do meio do Egito, o Senhor, a partir de uma reclamação deles, favoreceu eles com um suprimento, né? E havia uma instrução, havia um mandamento que dizia: não deixe para amanhã, é para pegar só aquilo que é suficiente para o dia. Porque se você deixar para amanhã, reservar algo para amanhã, não vai servir. Alguns não confiaram e pegaram não só aquilo que era suficiente para comer durante aquele dia, mas tentando, quem sabe, se precaver para o dia seguinte, porque não confiava muito que no outro dia ia haver a mesma generosidade do Senhor, né? E acontece que quando foi no outro dia, estava cheio de bicho aquele maná, né? Então o maná de ontem, né, o alimento espiritual que você comeu ontem, querido, foi de ontem, amém? Você até pode lembrar dele, até pode ser edificado ainda, fortalecido com a palavra, isso vai servir como instrução, sim. Mas tem algo novo da parte do Senhor hoje para a sua vida. Amém? Oh, glória a Deus. Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia lá em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 15. O pastor vai falar sobre o que hoje? Eu vou falar hoje, o tema da ministração, eu disse lá em casa ontem, o pessoal ficou rindo, né? O tema da ministração é a melhor coisa que eu já fiz, né? Mas por que ficou rindo? Porque isso é uma música, né, da época do pastor Judivan.
Uma música muito linda que eu gosto, amém? Eu brinquei com o pastor Judivan, mas eu gosto dessa música, né? É da época que eu era criança ainda, mas que é um clássico, né? Muito linda, né? De meu irmão Osés de Paula. E é o tema da ministração de hoje. A melhor coisa que eu já fiz. Amém? Deixa eu dizer para você um pouquinho de onde foi que nasceu essa ministração. Eu comecei a conversar um pouco com o pastor Judivan, mas a gente precisou vir para o culto, né? E não concluir. A gente tem sido, irmão, tomado, né, todos os dias aí por notícias que não são boas, não é assim? São notícias de que há uma crise, há notícia de que há um vírus, há notícia de que há uma pandemia, há notícias de pessoas que a gente conhece, que foram contaminadas, algumas, graças a Deus, se recuperam, mas outras, infelizmente, né, não resistem e partem mesmo. Né? E nós somos seres humanos, somos da fé, somos cheios do Espírito, cremos na cura divina, cremos naquilo que Jesus fez por nós, mas nós não estamos vedados ou blindados às emoções. Você está comigo? E aí a emoção vem mesmo, a gente lembra, né, principalmente quando alguém que a gente conheceu é afetado, é contaminado e parte. Né? E eu estava ouvindo muita notícia de um e de outro, uma coisa e outra, e comecei a meditar na palavra, irmão, porque a palavra é que vai dar resposta para a gente. Amém? Em qualquer circunstância, em qualquer momento ou situação. Nosso esteio, a nossa base, o nosso alicerce deve estar na palavra. E eu comecei a meditar na palavra e logo o Espírito começou a perguntar: filho, no que é que você confia? Qual é a coisa mais importante que você tem? E eu lembrei logo, é a salvação. Porque salvação não é só um dia ir para o céu. Salvação é preservação. Salvação é segurança. Salvação é confiar no Senhor. Salvação é saber que tem saúde, tem acesso. Salvação é provisão. Salvação é vida. Não é só a vida eterna, é vida aqui. Jesus disse: eu darei a você vida abundante. Amém? E ainda uma vida eterna. Aleluia. Então, salvação é a melhor coisa que nós temos. Né? Mas e quando foi que a gente recebeu salvação? Foi no dia em que a gente aceitou Jesus. Amém? Eu não sei você, mas eu nasci num lar evangélico, num lar cristão, né? Onde quando eu nasci, papai, mamãe, irmãos, irmã mais velha já era crente. Mas tem aquele dia, irmão, apesar de você ter, tem alguém aí assistindo, acompanhando, que teve uma história parecida com a minha. Mas teve aquele dia que você sabe que você precisou, né, decidir por você mesmo, que não depende mais da fé do papai e da mamãe, mas é algo que foi uma experiência individual. Né? Eu lembro que quando eu era garoto, tinha uma outra canção, bem das antigas, eu estou assim hoje bem, né, com as canções bem das antigas, né, e eu tinha uma música que me incomodava toda vez que cantavam ela na igreja, porque a música ia incitando a cada um e se levantando à medida que fosse cantado o dia que ele aceitou Jesus. Né? E aí dizia: foi numa segunda que Jesus tocou. E aí ia. E eu ficava: rapaz, e agora? Que eu não sei. Que eu nasci num lar cristão. Né? Mas aí, graças a Deus, que o final da música dizia assim: foi um certo dia. Para quem não lembrava, ou para quem, né, achava que nasceu salvo. Né? Porque não existe essa coisa de nascer crente, irmão. Vai ter aquele dia que você vai precisar mesmo confessar Jesus. Amém? A experiência de papai e de mamãe é de papai e de mamãe, não serve para você. Amém? Mas isso é matéria para um outro dia. É importante que a gente saiba tão somente, querido, da importância de termos sido alcançados, salvos, achados pelo Senhor, né? E que isso é precioso, é valioso demais, e isso tem uma eficácia. Mas se a gente entender, amém? Não basta somente, né, ter sido salvo, mas você precisa conceber isso e viver à luz disso. Você está comigo? Então é muito importante isso. Eu queria que você lesse comigo inicialmente apenas uma parte do verso 18 de Lucas 15. Você chegou lá? Como tenho sempre dito, é importante que você acompanhe, mesmo estando em casa, os textos, as referências bíblicas, porque a gente está num culto, amém? É até bom quando a gente fala assim, né? A gente até posta, né? Hoje tem live, né? Mas não esqueça que é um culto. A live é só o método como a gente está transmitindo. Amém, querido? É um culto. Então é importante que você se prepare aí, pegue sua Bíblia. Amém? Lucas 15, só a parte inicial do verso 15 diz assim: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai.
Amém? Essa é uma expressão do filho pródigo ou filho perdido, né? Você conhece muito bem essa história, muito pregada, muito ensinada, e é maravilhoso quando a gente tem exemplos como esse. Mas antes de a gente adentrar mais coisas, eu queria exaltar, né, registrar aqui essa expressão: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Veja, essa é uma expressão de alguém que teve uma experiência, tem uma informação, não é assim? Existe uma informação, um conteúdo, um conhecimento prévio, algo que ele já tinha amealhado na sua existência no que diz respeito a conhecimento. Ele teve conhecimento, contato com muitas informações, né, e vivenciou algumas coisas que trouxeram para ele a necessidade dele agora agir de acordo com o conhecimento prévio que ele já tinha. Está sendo claro? Então ele tinha um conhecimento, tinha entendido algo, e diante desse conhecimento e das experiências que ele estava vivendo agora, ele se levanta agora com uma atitude. Ele toma agora uma posição ou uma postura e ele diz: não, eu preciso fazer algo de acordo com o conhecimento que eu já disponho. Amém? Não é assim que muitas vezes nós estamos, né? A gente está diante de alguma situação, diante de algum momento da nossa vida, onde nos é quase que inquirido ou imposto mesmo, que a gente tenha uma postura, uma atividade como uma resposta ou como uma satisfação àquela necessidade momentânea. Amém, irmãos? E é num momento como esse que é muito importante que a gente possa mensurar, ou que a gente possa medir, aferir em que nível está a nossa fé. Amém? A gente não vai medir ou aferir a fé dos outros, porque a Bíblia diz que quem tem fé tem para si mesmo. Amém? Não é sobre isso que eu estou falando, mas é a nossa própria fé. Como Paulo diz com respeito à ceia do Senhor, que a gente vai estar celebrando daqui a pouquinho. Cada um examine-se a si mesmo. Não é assim? Cada um vai fazer uma própria introspecção, uma própria análise, uma própria anamnese, para ver em que está fundamentado, em que está crendo, de que maneira está andando. Amém, querido? Então, o filho pródigo ou o filho perdido, ele se vê diante daquele momento da sua existência, e ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Amém? Então ele tomou uma decisão. E eu sei, irmão, que você que está assistindo aí teve um dia em que você tomou a melhor decisão da sua vida. Eu sei qual foi, né, a decisão que eu tomei. Né? Não sei muito exatamente em que dia foi, como eu já dizia. Né? Mas eu sei que tomei a decisão e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque isso fez com que a minha existência tivesse sentido. Há uma razão para estar aqui. Amém? E eu queria destacar alguns pontos aqui com respeito a esse texto. Nós temos um tempo breve, né, mas vai ser suficiente para que a gente possa pensar aqui coisas maravilhosas, para que a gente possa vivenciar. Eu queria que você lesse comigo os 2 primeiros versículos de Lucas 15, para você ver uma postura do nosso Senhor Jesus muito relevante nesse contexto que estamos falando, quando diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Amém? Então, existiam 4 tipos de pessoas aqui nesses 2 versículos: publicanos e pecadores, e outros 2 que eram fariseus e escribas. Publicanos e pecadores eram castas da sociedade. Pecadores não precisa explicar, mas publicanos eram pessoas relacionadas à parte da política daquela época, onde havia também, como hoje, você sabe, as pechas da corrupção e situações que existem mesmo nesses meios, né? Então, Jesus se relacionar com essas pessoas, para os fariseus e escribas, que eram pessoas que tinham conhecimento da lei, que eram pessoas que tinham conhecimento da doutrina, que eram pessoas que tinham conhecimento daquilo que fazia menção ao judaísmo. Amém? Então eram pessoas que eram cultas, que tinham um entendimento da lei dos judeus. E eles acusam Jesus de se relacionar com pessoas pouco recomendáveis. Uma associação que talvez não fosse muito bem aceita, até mesmo nos nossos dias. Amém, queridos? Então, Jesus ele se relacionava com aquelas pessoas. Né? E se você for atentar aqui,
você vai ver que Jesus, no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 5, ele já havia sido inquirido pelas mesmas pessoas, fariseus, escribas, a respeito da associação com publicanos. E Jesus responde aquele momento, ali em Lucas 5, talvez 29 e 30, salvo engano, né, que eram para os doentes. Amém? Eu não vim para os santos, mas vim chamar pecadores ao arrependimento. Amém, querido? Então, a posição ou a postura de Jesus foi sempre a de estar acessível, foi sempre a de estar solícito, foi sempre a de estar de portas abertas para receber aqueles que precisavam, que iam a Ele com necessidade. Ele nunca negou a assistência, o abraço, o apoio. Amém? Então, o Senhor Jesus, ele era acessível aos pecadores. Queria destacar também com você, porque nesse texto de Lucas 15, todo o evangelho de Lucas 15, Jesus está desenrolando, vamos dizer assim, né? Ele está prosseguindo uma linha de raciocínio para responder a essas perguntas, talvez ter sido colocado no canto da parede pelos escribas e fariseus com respeito às associações que ele estava fazendo, as pessoas que estavam andando com ele, as pessoas com quem ele estava se relacionando. Ele começa a tratar agora, ele usa, né, o artifício, né, a palavra que Jesus usa é as parábolas. Ele cita 3 parábolas ao longo desse capítulo 15 de Lucas, que você vai ver que em todas elas, no final, ele remete à necessidade de que haja alegria com a salvação. Haja valor, seja dado peso de valor à salvação, ao ato ou ao fato de ter chegado conhecimento da verdade que liberta. Amém? Ele cita primeiro o caso, né, no versos 4 a 6, ele fala da ovelha perdida. Alguém que tinha 100 ovelhas e uma das 100 ovelhas se perdeu. E essa ovelha se perdeu não por descuido daquele pastor, mas porque a ovelha se distraiu, né? A ovelha se descuidou. A ovelha talvez tenha observado a paisagem, talvez algum outro animal chamou a sua atenção e ela se desviou do caminho do rebanho, né? Então, note comigo, alguém que está num rebanho, né? Está fazendo parte de um contexto, talvez de uma família, de uma igreja, de uma empresa, onde muitos funcionários, mas de repente algo foge, né? Talvez um pensamento vem, distrai, alguma coisa que aconteceu. E essa ovelha se distraiu, e ela se desgarrou do rebanho, e aí se perdeu. Amém? E aí Jesus diz ao final que a alegria daquele pastor é muito maior quando ele recupera aquela uma ovelha que se perdeu, do que pelas 99 que estavam com ele, sob os seus cuidados. Amém? Mais um pouco à frente, nos versos 8 a 9, você vai ver que Jesus prossegue contando uma outra parábola, que é a parábola da mulher que tinha 10 moedas, ou dracmas. Né? Dracmas era uma moeda daquele tempo que representava o trabalho de um dia. Amém? Era o pagamento de um dia de trabalho. Então a mulher tinha 10 moedas, e ela perdeu uma daquelas moedas. Né? E ela ficou triste, ficou preocupada, ficou querendo achar aquilo lá, e tomou algumas medidas e encontrou. Né? E a Bíblia diz que ela ficou feliz também. Né? Você vai ver, no caso da ovelha, ela se perdeu por seu próprio descuido. Mas no caso da moeda, ela foi perdida por descuido da sua dona, da sua proprietária. Amém? Então, pode haver situações diferentes para que haja um prejuízo, para que haja uma debilidade, para que haja uma falta de fé, quem sabe. Amém? Mas você precisa também estar atento não só ao fato da perda da fé, ou do prejuízo, ou do dano que pode vir, mas qual é a origem disso? Amém? Onde consiste, em que está a falta, o prejuízo, o dano, o que foi que deu origem a isso, para que seja sanado isso? Amém? Então, a ovelha se perdeu por seu próprio descuido, a moeda foi perdida pelo descuido da sua dona. Amém? E aí você vai entrar pelos versos 11 a 32, a maior parábola das 3 contadas por Jesus no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, onde ele vai, ao longo de 21 versículos, falar a respeito do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, tão conhecida,
tão pregada, tão ensinada ao longo da nossa carreira, da nossa trajetória cristã. E você vai ver que diferente da ovelha perdida e da moeda que foi perdida, a razão por que o filho pródigo ou o filho perdido saiu do seio da sua família é totalmente diversa. No primeiro caso, no caso da ovelha perdida, ela se distraiu. Ela não tinha vontade daquilo. Amém? Ela não tinha escolha. Ela não escolheu aquele resultado. No caso da moeda, foi a dona que perdeu. Era um objeto, a dona que perdeu. Mas no caso do filho, ele quis aquele final. Foi intencional. Ele pediu ao pai que partilhasse com ele de uma herança que ele não tinha acesso. Eu não sei se você entende sobre isso. Eu, como operador de direito, sei muito bem que uma herança, ela só cabe, ela só é direito daquele herdeiro no momento em que o testador ou o dono da herança morre. Ninguém recebe herança de pai vivo. E ele vai ao pai e pede que o pai partilhe com ele uma herança. Né? Então, eu posso considerar aqui 3 fases na vida do filho pródigo. A primeira fase é a fase da alegria. É a fase onde ele desfrutava do seio familiar, da comunhão com o pai, com o irmão, dos laços de afeto, do compartilhamento de experiências vividas no seio da família. Tinha o pai, o irmão mais velho, a fazenda, os criados, o contato, né, diário com a lida, com o trabalho, com os afazeres, com as tarefas que lhe eram confiadas, assim como ao seu irmão mais velho. Tinha tantas outras benesses que só quem vive um ambiente familiar equilibrado sabe o que significa. Amém? Mas ao que tudo indica, ao que parece no contexto da história, isso não era suficiente. Parece não ter sido suficiente para o filho pródigo, para o filho mais novo daquela família. Ele se rebelou e pediu para que o pai lhe distribuísse ou repartisse uma parte do que ele entendia que cabia a ele, que era direito dele, para que ele fosse viver, né, como a gente diz no nosso vocabulário no dia a dia, né, ser dono do próprio nariz. Viver a minha vida. E eu vou viver agora sem ter que prestar contas a ninguém. Vou viver da maneira como eu entendo que é a melhor maneira possível. Amém? Então, essa foi a primeira fase, a fase da alegria, onde ele tinha aquele prazer do seio familiar. Mas algo subiu ao coração dele, que trouxe insatisfação. E essa é a segunda fase da vida do filho pródigo, ou do filho perdido. A fase da insatisfação ou da rebeldia. E a fase que trouxe para ele muita frustração. Amém? Porque ele sai levando uma grande fortuna. Talvez ele tenha passado, se fosse nos dias de hoje, numa instituição bancária e pedido um cartão de crédito, né? Pedido um talão de cheques, pedido, quem sabe, um empréstimo, algo que pudesse trazer para ele algum tipo de conforto. E ele sai com toda aquela pompa e circunstância. Mas a falta de maturidade, a falta de experiência, faz com que ele dilapide aquele patrimônio rapidamente. E ele procura emprego, né? Procura um trabalho para poder subsistir. E ele encontra um trabalho, rapaz, a Bíblia não fala, mas Jesus, ele era um judeu. E eu custo acreditar que aquele rapaz também não fosse um judeu. E você sabe que judeu não come carne de porco, não é assim? E ele arruma trabalho para cuidar de porco. Pense na degradação. Desceu para o fundo do poço. Vai trabalhar cuidando de porco. E aí, como se não bastasse, ele tem fome. E a Bíblia diz que ele desejou comer as alfarrobas que eram servidas aos porcos. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Se alguém perguntar para você, qual é o teu prato predileto? Você já tem isso na sua cabeça. Não é assim? Se alguém me pergunta, pastor Isaac, qual é o seu prato preferido? Eu vou responder de pronto, feijoada. É o que eu mais gosto de comer. Né? Outro vai dizer uma lasanha, outro vai dizer uma macarronada, outro vai dizer é camarão, é peixe ao molho de coco, né? É algo que, uma galinha, né? Oh, aleluia! Uma galinha bem, aquela com muita graxa, né? Oh, aleluia! Cada um tem um prato que é preferido. Isso está
restrito, ou está adstrito, melhor dizendo, à seletividade. Quem tem apetite, ele é seletivo. Ele escolhe o que quer comer. Mas quem está com fome, querido, se botar uma pedra, ele passa um molho por cima e come. Amém? Apetite te torna seletivo. Fome te coloca na condição de consumidor. O que vier, você traz. E foi esse o estágio que chegou à fase a que desceu o filho pródigo ou o filho perdido. Ele chegou na fase de desejar comida que era servida para porco. Amém? Mas, diga assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Nesse momento, querido, ele desperta daquele caos, ele olha para aquilo tudo lá e ele diz, rapaz, sabe de uma coisa? Tem trabalhadores de meu pai que comem muito melhor do que o que eu estou vivendo. Se veste melhor do que eu estou vestido. Recebe algo, é honrado, é respeitado, tem um lugar melhor do que esse que eu estou. Sabe de uma coisa? Eu vou me levantar desse lugar, desse caos, dessa baderna que está a minha vida aqui, e eu vou ter com meu pai. E sabe, querido, essa é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Amém? Se você está vivendo um estágio, né, uma fase que não é a melhor fase da sua vida, tenha expectativa, querido, porque há uma melhor fase para a sua vida. E essa é a terceira fase da vida do filho pródigo. Eu já queria concluir com isso para a gente celebrar a ceia do Senhor. A melhor fase é a terceira fase. Não é assim? E eu queria intitular essa terceira fase de a nova estação. Amém? A nova estação, porque na primeira ele teve a alegria do seio familiar, na primeira ele desfrutou da família, desfrutou das benesses do seio familiar, equilibrado, ele viveu uma vida de sustento, de provisão, sem saber quanto custavam as coisas, mas isso não lhe era suficiente. Isso não lhe trazia satisfação, isso não lhe trazia alegria, isso não trazia para ele um significado da vida. E aí ele procura agora se apartar do meio da sua família para viver novas experiências. E essas experiências trouxeram para ele muitas frustrações. E agora, diante de tudo que ele viveu, ele saiu amealhando conhecimentos. E aí coloca-se agora na condição de ter uma postura, um posicionamento. Diante de tudo que ele vivenciou, de toda a informação que ele conseguiu amealhar. E ele diz, rapaz, sabe de uma coisa? Agora eu vou me levantar e vou encontrar com meu pai. Eu vou me levantar e vou me encontrar com meu pai. Vou virar essa página, vou começar uma nova etapa, vou entrar numa nova estação. E eu quero te dizer, meu querido, você está entrando numa nova estação. Há uma nova estação que está pronta, preparada, destinada para você. E você só precisa agora ter um posicionamento, uma postura e uma confissão à altura de você entrar nessa nova estação. Qual seja, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Sabe, querido, Jesus, desde o começo do capítulo 15, você vai ver que ele não se importava para a maneira como a pessoa vinha. Né? Ele não estava importado com o histórico. Quem é essa pessoa, o que é que ela anda fazendo? Ele estava preocupado, ou ele estava atento, melhor dizendo, àquilo que ele podia fazer por aquela pessoa. Ele estava com os olhos fitos, era no poder, na transformação que iria acontecer naquela vida. No poder dele, alcançando e sendo capaz de remover da vida daquela pessoa situações que aparentemente eram indissolúveis. Amém. E deixa eu dizer para você, nem eu sei, nem eu quero saber o que é que você está vivendo, mas eu quero dizer para você que essa palavra é válida para você também. Há uma nova estação para você. Se você está acompanhando esse culto e ainda não confessou a Cristo, ou por alguma razão se desviou dos caminhos do Senhor, eu queria te fazer um apelo nesse momento. Faça uma decisão pelo Senhor. Amém? Confesse o Senhor. Se você tem esse desejo no seu coração, me acompanhe declarando aí, à medida que eu for falando, repita aí na sua casa onde você está. Senhor Jesus, diante dessa palavra que foi pregada, eu entendo que eu preciso ter uma aliança contigo, ou renovar a minha aliança contigo. Deste momento em diante, eu me ponho diante do Senhor e eu declaro com a minha boca que eu
creio em Jesus Cristo como Filho de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Eu quero, de todo o meu coração, receber a Ti, Senhor Jesus, como um único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Oh, aleluia, aleluia. Pai, eu oro por essa pessoa. E eu declaro, Pai, sobre a vida dela, a Tua vida sendo manifesta agora, em nome de Jesus. Que essa confissão, que é poderosa, Pai, a Tua palavra nos garante isso, possa fazer com que no íntimo dessa pessoa possa haver agora novidade de vida, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que bênção, queridos. Nós vamos cear. Amém? Pastor Judivan vai estar celebrando a ceia para nós hoje. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus. Aleluia. Uma palavra muito boa, né? Muito propícia para esse dia como de hoje. Um dia em que nós estamos aqui reunidos para celebrar a ceia do Senhor e você aí na sua casa. Aleluia. Nós temos que aproveitar, amados, e tirar proveito de situações para que a gente possa colher benefícios em cada estação que nós estamos passando, né? E uma das coisas que nós podemos aprender e tirar isso como um benefício dessa época é o fato de nós podermos estar ceando em casa. Uma prática que nós estávamos acostumados a fazer na igreja e que é muito bom e que ela vai voltar e não vai demorar, eu creio, né? Mas nós precisamos entender, querido, que isso é algo que nós podemos fazer em casa, que nós podemos fazer em família, né? E que esse momento agora é um momento bem propício para isso, né? Que você possa estar em casa junto com seus familiares aí, né? Fazendo essa ceia, porque ceia é comunhão, né? Ceia é nós estarmos juntos, compartilhando de um momento para que a gente possa relembrar, né, o grande sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, né? Porque, queridos, quando Jesus morreu naquela cruz, Ele estava ali tomando o meu lugar, tomando o seu lugar. Aquela cruz não era para Ele, né? Aquela cruz foi feita para outra pessoa, né? E nós sabemos que ele foi lá nos substituir, Ele foi assumir a nossa condição de pecador, né? E a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 11, 23, Paulo falando, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, quando nós tomamos a ceia, queridos, é para trazer em memória o grande sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz, né? Você imagina a minha condição e a sua condição antes de Jesus morrer e ressuscitar. Nós que não tínhamos escapatória, nós não tínhamos saída, porque era como se nós estivéssemos no corredor da morte, né? Aguardando uma execução, né? Mas de repente a gente soube de uma notícia que aquela execução não vai mais acontecer, eu não preciso mais morrer, porque alguém foi lá e morreu no meu lugar. Imagine que isso é algo que precisa ser lembrado, né? Então, cada vez que nós tomamos a ceia, nós estamos trazendo em memória o sacrifício que Jesus fez por nós, tomando o nosso lugar, nos substituindo, né? Assumindo as nossas culpas, os nossos pecados e nos trazendo vida. Agora, o que nós comemoramos? Uma passagem. Nós saímos dessa condição de morto pelo pecado e vivos para Deus, né? De uma morte eterna, né? De uma condenação eterna para uma vida eterna com Deus. É isso que nós celebramos nesse momento em que nós tomamos a ceia. Porque ele diz aqui: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, querido, nós não só estamos dizendo, quando nós praticamos esse momento que Jesus morreu e ressuscitou, mas também estamos trazendo em nossa memória: Ele vai voltar. Oh, aleluia!
E isso é motivo de muita alegria para nós, querido. Por quê? Porque nós já saímos de uma condição de mortos por causa do pecado para uma vida que Jesus conquistou para nós através do seu sacrifício na cruz, mas também, querido, de uma vida eterna para com Ele, e Ele vai voltar. Amém? Vai chegar esse dia. Eu sei que nós estamos com essa expectativa, né? Isso aqui que nós estamos passando, querido, é muito passageiro, né? Diante de uma eternidade que nós teremos com Ele. Então, o tempo é muito curto, mas a Bíblia diz que nós devemos nos examinar a nós mesmos, né? Para assim comer do pão e beber do cálice. Então eu queria que você na sua casa aí, nesse momento, fechasse os seus olhos, né? Que você pudesse fazer uma avaliação, como o pastor citou no início, de como anda a sua vida, né? Se tem algo no seu coração que você entende que você precisa colocar diante de Deus, liberar perdão, queridos, faz isso agora, amém? Junta aí com os teus familiares, faz aquele momento de comunhão, né? Ora aí uns pelos outros, agradece ao Senhor por esse momento, enquanto nós vamos aqui orar pelos elementos, né? Que estão aqui representando o pão, o corpo de Jesus que foi moído naquela cruz por nós, e o vinho que representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós naquela cruz. Amém? Pai, muito obrigado. Nós estamos aqui neste momento te agradecendo, Pai, por esta oportunidade de relembrar o sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo esforço de estar nos substituindo naquele lugar, morrendo por nós. Obrigado, Pai. Declaramos esse pão que está aqui representando o corpo e o sangue de Jesus que foi moído naquela cruz, e esse vinho que representa o sangue dele que foi derramado ao meu favor e ao teu favor. Muito obrigado, Pai. Declaramos esses elementos abençoados em nome de Jesus. Amém? Aqui nós vamos distribuir, amém? Com os nossos colaboradores que estão aqui nos ajudando nesse momento, amém? Temos poucas pessoas aqui por causa das recomendações, ok? E logo em seguida nós vamos estar participando, e você vai estar participando conosco. É um momento de muita alegria, é um momento onde nós podemos, queridos, verdadeiramente desfrutar de algo que Deus preparou para nós. Aleluia. Então, pega aí o pão, pega aí o vinho. Pai, é momento de alegria. E é desse momento que nós aqui, e você aí com a sua família, podemos participar. Participar do pão, em nome de Jesus. Está enfermo, nesse momento receba a sua cura. Receba a sua cura aí, porque a manifestação está acontecendo agora. Vamos participar do vinho. Amém. Aleluia. Como isso é um momento de alegria, querido, como isso é um momento de celebração. Amém. Nós vamos encerrar agradecendo a sua participação conosco. Amém. E vamos agora tirar um momento de adorar e louvar o Senhor, porque Ele é digno de receber toda honra, todo louvor e toda adoração. Amém? Glória a Deus. Nos vemos na quinta-feira, querido, no próximo culto online, em nome de Jesus. Celebre a sua nova estação. Diga: é chegado um novo tempo de colher o que plantei. Celebra! Nova estação chegou, novo tempo que vai trazendo aceleração e rompimento. E nada pode me parar, nada pode me nada pode me parar, nada pode me parar. Por isso eu danço, por isso eu canto, por isso eu vivo pela fé na
certeza que já é. Por isso eu danço, por isso eu canto, celebro a nova temporada. Minha fé está firmada, por isso eu danço, por isso eu canto, por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço, por isso eu canto, celebro a nova temporada. Minha fé está, celebro a nova temporada. Minha fé está firmada, celebro a nova temporada. Minha fé está firmada em Deus. Aleluia! Celebre a sua nova estação, querido. Aleluia! Até mais!